Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos estudar a cláusula de agrupamento, que é a cláusula Group By. Para que ela serve? Ela serve para agrupar o resultado parcial de uma consulta e aplicar funções de agregação. O que seria isso? Eu preparei o exemplo para melhorar a compreensão desse tipo de cláusula, porque a primeiro momento ela parece ser complexa, mas na verdade é algo bastante simples. Veja bem, eu tenho no nosso modelo de dados a tabela cliente e endereço, onde que o cliente tem a chave estrangeira do endereço. Eu fiz uma consulta que é bem simples. Eu selecionei o CEP e o nome dos clientes e fiz a junção entre as tabelas utilizando o left join. Então aqui na tela vocês podem acompanhar parte do resultado dessa consulta. Vejam que para o mesmo CPF eu tenho vários clientes. Até aí tudo tranquilo, não temos nenhuma novidade. Aí o que eu posso fazer com o agrupamento? Eu posso processar essa saída de dados e a partir dela fazer algum tipo de cálculo. Por exemplo, eu posso contar quantos clientes residem nesse CPF. Aí eu tenho que falar que eu vou agrupar o meu resultado pelo CEP do endereço. Então, o Group By é utilizado para processar agrupamentos e realizar cálculos a partir do agrupamento. Esses cálculos são pré-definidos e são denominados como funções de agregação. Temos basicamente 5 funções de agregação. A primeira é a função count, que serve para contar registros. A segunda função é a função sum, que serve para somar valores. A função AVG serve para realizar a média de valores. Aí temos a função max, que obtém o maior valor, e a função min, que obtém o menor valor. Então, como é que a gente pode pensar na composição de uma consulta que utiliza a função de agregação? Primeiramente, eu posso tratar a minha consulta de forma normal, então eu faço o meu select from alguma tabela, posso trabalhar com junções de tabelas, posso fazer a filtragem dos dados usando o where e depois da cláusula where eu posso aplicar um agrupamento. Então você pensa no resultado da sua consulta em 2 estágios. O primeiro até sair do filtro where e o resultado que eu tiver eu posso agrupar e aplicar funções de agregação em cima desse resultado. Assim vai ser melhor eu mostrar alguns exemplos práticos usando essas funções de agregação sobre alguns cenários. Eu vou utilizar o cenário bancário. Eu vou disponibilizar o script referente a esse cenário aí na descrição do vídeo, como um link para download. Eu estou aqui com o PGAdmin aberto e já vamos trabalhar com a função de agregação do tipo count. Veja bem, eu tenho nessa consulta 2 colunas. A primeira é o CEP do endereço e a segunda coluna é o nome do endereço. Então eu fiz um select na tabela endereço e fiz um left join na tabela de cliente. Então aqui eu estou trazendo todos os endereços que tem ou não clientes. Perceba que esse primeiro CEP contém um cliente. Esse segundo CEP eu tenho 4 clientes residindo nele. E assim por diante. Eu tenho aqui toda a relação de CEP contida na tabela endereço e os clientes associados. Então, quando que eu uso função de agregação? Sempre quando eu tiver a necessidade de processar algum tipo de cálculo pensando em elementos comuns. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quantos clientes residem em cada CEP, eu não teria que fazer essa contagem considerando a ocorrência de CEPs repetidos nessa consulta. Então eu posso pensar, peraí, se eu agrupar essa consulta por CEP, eu posso fazer a contagem dos nomes dos clientes. Então como que eu posso fazer isso em termos de SQL? A cláusula Group By vai sempre depois da cláusula where. Então isso significa que eu posso utilizá-la aqui, depois do join. Podemos lembrar que a ordem das cláusulas é a seguinte: é o select from, depois as junções, depois o where, depois o group by, depois o order by. Então aqui eu vou falar que eu vou agrupar minha consulta
pelo CEP. E aqui eu posso colocar uma função de agregação, que é a função count. Ela vai fazer a contagem, vai contar quantos nomes possuem na tabela de cliente se eu agrupar pela coluna CEP. Executando dessa forma, eu consigo ver aqui, para cada CEP eu tenho uma contagem de clientes. Aí eu tenho uma restrição quanto ao uso do Group By. Se eu colocar uma coluna que não foi agrupada, eu vou ter um erro. É uma coluna que não faça parte de função de agregação. Então eu não consigo executar o comando dessa forma. E também não tem muito sentido, já que eu estou agrupando por CEP, eu não consigo ver cada nome daquela relação. Eu posso fazer uma contagem simples, acho que é o comando mais clássico. Eu quero saber quantos registros possui em uma tabela. Eu tenho o comando basicamente dessa forma aqui, ó. Se eu executar o comando dessa forma, eu vejo quantos registros eu tenho na tabela endereço. Esse comando é muito útil para a gente saber qual que é o volume de informações contidas em uma tabela. Agora eu vou aplicar o Group By fazendo uma consulta mais simples. Vamos dar uma olhada no modelo. Eu tenho a tabela conta e a tabela transação. Eu posso fazer o seguinte, para cada conta eu quero saber qual que foi o valor total de transações realizadas. Voltando aqui para o editor de comando, como é que eu posso escrever isso daqui? Eu tenho a função de agregação que é a soma. Então posso fazer a soma do valor de quem? De cada conta. Então aqui eu vou ter o número da conta participando da nossa consulta. E o valor vai ser de quem? Da tabela transação. Eu vou ter que fazer a junção. E agora eu tenho que agrupar pelo número da conta. Executando, eu tenho aqui o número da conta e o valor total das transações realizadas nessa conta. Posso fazer outra coisa também. Em uma mesma consulta eu posso ter mais do que uma função de agregação. Nesse caso, está bem fácil de mostrar. Eu vou até mostrar o uso de todas as outras funções de agregação. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou estar carregando o número da conta, a soma dos valores de transações que ocorreram, a média dos valores. O AVG é a função média. Eu posso olhar também o menor valor e o maior valor. Então aqui eu sei que na conta 76.157 o valor total das transações é de 60.800, o valor médio é de 30.400, a menor transação foi de 27.644 e a maior transação foi de 33.156. Então aqui eu mostrei para vocês que eu posso usar mais do que uma função de agregação, a relação de colunas do comando select. Outra coisa que eu posso mostrar também é que nós podemos fazer o agrupamento por mais do que uma coluna. A tabela transação tem uma coluna tipo. Esse tipo, o que significa? Se essa transação é um depósito ou é um saque. Então eu sei se o dinheiro está entrando ou saindo da conta. Então, para separar esse tipo de aspecto, eu posso fazer o agrupamento da seguinte forma. Eu vou colocar aqui o tipo da transação. Como essa coluna não está dentro de uma função de agregação, eu tenho que relacioná-la aqui no Group By. E eu vou utilizar uma ordenação para ficar mais fácil da gente ver o resultado. Vou ordenar sempre pelo número da conta e depois pelo tipo de transação. Executando, veja que eu tenho o número da conta e o tipo. Então, essa conta 10.365 eu tenho
a separação dos dois tipos de transação. Aí seja lá, tipo 1 pode ser depósito e tipo 2 pode ser o saque, a saída do dinheiro na conta. Então com isso eu consigo fazer quem que entrou e quem que saiu. Então o uso da cláusula group by e as funções de agregação já nos dá mais poder ao comando select. Então pense sempre assim, quando eu utilizo o agrupamento, como é que vai funcionar o fluxo de informação do comando select? Eu vou ter dois processamentos. O primeiro processamento é o processamento parcial. Ele vai ser executado até a saída do where. Depois disso, aquela saída que foi processada vai ser processada novamente pelo group by para a aplicação das funções de agregação. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e bons estudos.